Yau, Isaías 4:1, nos diz o seguinte: 7 mulheres naquele Yarmiul dia, tomarão mão de um homem e dirão: nós do nosso próprio pão comeremos, das nossas próprias vestes vestiremos. Queremos apenas ser chamadas pelo teu nome, tira-nos o opróbrio. A palavra opróbrio, ela significa honra, O que as mulheres estão dizendo aqui, que não querem a honra de Yahweh. A honra de Yahweh certamente é o quê? A guarda dos mandamentos, porque ele disse: se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Então a referência bate com o assunto. Mas, queridos, aqui fica aquela questão das mulheres, As 7 mulheres. Nós sabemos que a Bíblia João Ferreira de Almeida cita que mulher seria as igrejas, As igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor seriam as 7 mulheres. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para a seguinte questão: igreja em profecia não significa exatamente que ali Yahweh ou Yahushua está falando de igreja, não. Porque essas mulheres que está citando ali exatamente refere-se a um único grupo criado por Yahushua, lá em Yahushua Oleim, grupo dos 12, E eles passam por 6 perigos de perseguição e morte, Pelos imperadores e os sacerdotes. Então, cada período no final de cada período sobra um grupo e continua levando a mensagem do Salvador. Mas fica também uma ramificação desse grupo para trás, apostatada. Assim como os sacerdotes se venderam para César, assim também esse grupo dos 12 caíram por 7 vezes. Quer dizer, se venderam também para César. E nós vamos explicar isso aqui com profundidade, porque é muito importante que todo mundo saiba, porque hoje todo mundo anda embriagado com essa mensagem diabólica, que a mentira vem do diabo, Então, ele criou essa ideia pelo fato do livro do Canone Galuti ser um livro que é cheio de enigma e simbologia. Aí ele aproveitou para colocar exatamente a eclésia. Eclésia significa igreja. E esse nome no grego latim significa sai para fora. Eclésia não é o grupo dos 12. Então a referência ali é do grupo dos 12. As 7 mulheres representa o grupo dos 12. Um só grupo passando por 7 etapas, 7 períodos, aonde os imperadores romanos, em suas perseguições, e também os sacerdotes, conseguiram, de certa forma, matar os nossos queridos. E eu estou aqui pronto para, nesse estudo e mais na continuação, mostrar para você, com dificuldade, não vá pensar que é fácil, que não é não, mas eu quero mostrar o final de cada período e a continuação de cada período. Portanto que nós estamos no último período, que é chamado de Laodiceia. Cada nome não é que tinha uma igreja em cada cidade dessas citada, não. Cada cidade é citada por uma necessidade de pontuação, E ele compara cada cidade com um período onde caiu aquele grupo que estava levando a mensagem. E assim nós vamos explicar aqui passo a passo para você, procurar fazer o nosso melhor para você entender. O Apocalipse, ou seja, o Randol de Galuti, lá no capítulo 12, deixa bem claro que essa mulher não tem nada a ver com igreja, mas sim a referência é para o grupo dos 12. E eu vou pegar e vou colocar aqui para você ver. Certo sou de que o nascimento de nosso Salvador Yahushua HaMashiach não foi no primeiro ano, como eles falam, baseando-me na plenitude do tempo, nem o nascimento nem a morte de Yahushua foi no ano 1, certo? Seu nascimento foi no ano 3.967, 33 anos depois, ele foi morto, tudo na plenitude do tempo. Não adianta inventar coisas, porque o Salvador Yahushua vai nos mostrar tudo o que ele quer que nós saibamos agora. Então veja bem,
Yahushua foi morto no comando do segundo imperador. Dizem que era o Tibério César, né? Então, a morte dele foi nesse tempo. Queridos, e isso vem marcando cada propósito. E eu quero dizer para vocês que quando ele nasceu, foi na plenitude do tempo. A palavra nos mostra que, devido a eles terem feito maracutaia no calendário também da segunda etapa de 2000 anos, colocado uma contagem regressiva, né? Ao contrário, a contagem deles. Fica muito difícil de você identificar a data certa do nascimento e da morte. Aí você vai dizer assim, mas por que você sabe? Porque Yahushua me fez ver que as coisas dele ele faz exatamente todas na plenitude do tempo. Ninguém pode exatamente fazer nada contra aquilo que é programado por Yahushua. E assim foi programado e assim se cumpriu. Yahushua nasceu no ano 3967. E, veja bem, na metade da semana, isso no primeiro ano, no dia 11, metade da semana, porque ali tinha um círculo de lua a ser cumprido, né? No dia 4 do primeiro mês do ano tem a lua nova, no dia 12 tem a lua quarto crescente. E Yahushua cumpre a profecia de Dayanu, né? Daniel no popular, capítulo 9, versículo 27, que diz: e ele fará uma firme aliança com muitos em uma semana. Na metade da semana, ele encerra o sacrifício e a oferta de manjares. Não tem por que duvidar, porque isso aqui tem profecia mostrando esse acontecimento. Então, Yahushua cumpriu exatamente essa profecia, como está citado pelo profeta Dayanu. Mas o primeiro dia do ano lunisolar já estava bem para trás, tá? Ele cumpriu mediante o que o Criador colocou lá no começo, lá no Bereshit, na metade da semana. Vamos observar isso, que isso é importante. Ele colocou os luzeiros, a contagem dos luzeiros começa na metade da semana. Exatamente. Então ele não muda isso aí. Essa base hoje ele está nos mostrando, e certo estamos de que não pode ser mudado. Então, quando Yahushua morreu, já tinha o quê? 10 dias que o ano tinha começado, mas cumprindo a profecia que ele colocou. Olha, essa primeira semana, que é no Código 7, ele vai fazer uma aliança com todos, né? Todos que queiram. E na segunda semana, na metade dela, que a metade é no dia 11. E aí o que acontece no dia 11? No dia 11 era a preparação para o Shevolial de lua, quarto crescente. Mas hoje o mundo está perdido, não sabe nada disso. E eu digo para vocês, foi criado lá no Monte Sinai a lei de ordenança. Era ordem guardar todas as luas, digamos assim, das estações, como a lua nova, a lua quarto crescente, a lua cheia e a lua minguante. Todas elas eram Shevolial. Hoje é chamado de sábado, mas não tem nada a ver, viu? Isso aí foi paganizado. Então, ali no dia que Yahushua morreu, ele guardou exatamente o último Shevolial de lua. Era cerimonial. Então, ele cumpriu isso no pó. E ele disse lá em Mateus 12:40, essa geração incrédula e adúltera me pede o sinal, e eu não vos dou sinal, a não ser o sinal de Yalroná, Jonas, né? Que passou 3 dias com 3 noites no ventre do grande peixe. Assim também o filho de Ialro vai passar 3 dias com 3 noites no coração da terra. Veja bem, na metade da semana, dia 11, preparação do Shevolial de lua. Quem afirma isso é Lucas, capítulo 23, do versículo, deixa para lá, depois eu digo, 24, do 54 ao 56, tá bom, acertei. Ele diz, era o dia da preparação e começava o Shevolial, e as mulheres que vieram com ele da Galiléia, né, seguiram e viram aonde o corpo fora depositado, prepararam aromas e bálsamos e descansaram. Elas ainda descansaram nesse Shevolial de lua, pois Yahushua também estava descansando no pó. Elas prepararam aromas, né, e bálsamos, e depois a gente vai relatar sobre esses aromas e bálsamos. Isso é importante também.